Olá, pessoal. Juntos mais uma vez, então. A nossa aula agora vai ser sobre transporte através de membrana celular, tá? Transporte transmembrana. A gente também pode chamar de permeabilidade seletiva. Como assim? É que a célula, ela consegue selecionar o que pode ou não entrar nela. Permeabilidade seletiva. Transporte transmembrana. Gente, o transporte transmembrana é dividido assim, ó, em transporte passivo e transporte ativo. Essa é a classificação inicial. Transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto energético, tranquilo? A célula não precisa gastar, consumir ATP. Transporte ativo, aquele que depende do gasto de ATP. A célula tem que quebrar ATP para gerar energia para fazer o transporte, consumo energético. Além do aspecto energético, outra diferença muito importante é que no transporte passivo, a substância, o elemento a ser transportado, ele vai passar do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então a gente diz, ó, que é a favor de um gradiente de concentração. Já no transporte ativo, o elemento a ser transportado vai passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, onde o elemento já está mais concentrado, contra um gradiente de concentração. A palavra gradiente quer dizer diferença de concentração. Então, ó, olha que fácil. Em azul, pontilhado azul, azul pontilhado, está mais concentrado fora do que dentro da célula, certo? Portanto, ó, isso aqui é transporte passivo, do meio de maior para o meio de menor concentração. Agora, olha o vermelhinho. Está mais concentrado dentro do que fora da célula, certo? Mesmo assim, esse elemento vermelhinho, seja o que for, vai ser transportado para um lado onde ele já está mais concentrado, contra um gradiente. Tranquilo? Essas são as diferenças básicas de transporte passivo para transporte ativo. Acontece, gente, que o transporte passivo pode ser do tipo difusão simples e do tipo difusão facilitada. Difusão simples, facilitada, já vou mostrar as diferenças. Detalhe importante, quando eu coloco aqui difusão simples, eu estou incluindo uma tal de osmose. Sim. Osmose, no caso do transporte de água, é uma forma de difusão simples. Vamos ver já por que é assim, tá? Por que essa classificação? Bom, na difusão simples, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter gases, esteroides, água, íons e até pequenas moléculas sendo transportadas através da membrana. Agora, já no transporte ativo, pode ser do tipo bombas iônicas. Você já ouviu falar numa tal de bomba de sódio e potássio? A famosa está aqui. Transporte em bloco ou em massa. Vamos ver que a célula pode transportar também grandes partículas. Por exemplo, um glóbulo branco fagocitando uma bactéria. Uma célula inteira pode ser transportada através da membrana. Transporte em bloco ou em massa. Então, aqui no quadro, a classificação geral dos tipos de transporte. Nós vamos agora destrinchar cada um deles, tá bom? Difusão simples. Vamos começar pela difusão do tipo simples. Difusão simples, meus amigos, pode acontecer através da dupla camada de fosfolipídios. Opa, difusão simples
através dos fosfolipídios. Por exemplo, transporte de gases. Gases. Como é que o oxigênio vai difundir para dentro da célula? Passando pelos fosfolipídios. Lembra que isso aqui é o tal do mosaico fluido, a estrutura da membrana plasmática, né? A arquitetura da membrana plasmática. Como é que o gás carbônico das nossas células vai difundir para o sangue? Também através da dupla camada de fosfolipídios. Gases passam pela membrana através dos fosfolipídios. Difusão simples. Moléculas do meio de maior para o meio de menor concentração. Esteroides. Lembrar que esteroides são aqueles lipídios derivados do colesterol, não é isso? Tipo vitamina D, os hormônios sexuais, os corticoides fabricados lá no córtex das glândulas adrenais, confere? Lipídios esteroides, eles atravessam a membrana passando pelos lipídios também. Ó, lipídios esteroides, lipossolúveis, portanto, passando pelos fosfolipídios. Tranquilo? Então, através dos fosfolipídios, nós temos aqui, por exemplo, o transporte de gases e de esteroides, lipídios esteroides. Agora, o transporte do tipo difusão simples, gente, também pode acontecer, ó, através de proteínas, com a ajuda de proteínas. Difusão simples através de proteínas. Um pequeno detalhe, um adendo. Esta proteína aqui, que faz difusão simples, nós podemos chamá-la de proteína canal, nome científico, tá? O auxílio de proteínas do tipo canal, proteína canal. Aí você me pergunta, tá, mas o que vai ser transportado por difusão simples através de proteína canal? Galera, aqui nós vamos ter a passagem, por exemplo, a passagem de íons. Passagem de íon sódio, íon potássio, íon cálcio, íon difundindo do meio de maior para o meio de menor concentração. E essa proteína, então, é chamada de ionóforo. Opa, pode ser, então, através de um tal de ionóforo. Passagem, transporte de íons. Mas pode ser também passagem de água. Você sabe que água entra e sai das células. Através dos lipídios, sem chance, né? É através de proteínas. No caso, a proteína é chamada de proteína aquaporina. Aquaporina. Nome sugestivo, não? Aquaporina. Poro, canal para passagem de água. E aí, você achou difusão simples? Simples? Simples, né? Complicado não. Elementos passando do meio de maior para o meio de menor concentração. Oxigênio entrando nas células. Gás carbônico saindo das células. Água entrando ou saindo, depende da concentração, se é hipotônico ou hipertônico o meio, não é isso? E passagem de íons, ó, difusão simples. Repetindo, ou pelos fosfolipídios, ou com auxílio de proteínas do tipo canal, tá? E também ionóforos e aquaporinas, que são proteínas do tipo canal. Então, ó, aqui eu mostrei para vocês o que é difusão simples. Simples. Difusão simples. Vamos agora para outro tipo de difusão, a chamada difusão facilitada.
Difusão facilitada, ela ocorre com o auxílio de proteínas. Auxílio de proteínas. Gente, proteínas que vão auxiliar na passagem, na difusão de aminoácidos, por exemplo, monossacarídeos, moléculas de glicose. Olha o que acontece. O elemento a ser transportado, o aminoácido, o monossacarídeo, liga, encaixa na proteína. Isso induz, olha só, induz uma mudança na forma espacial tridimensional da proteína. Então, essa proteína, ela abre, literalmente, ela abre a passagem para o elemento poder difundir. Mas um detalhe muito importante, isso aqui não gasta, não requer o consumo de energia. Se você mergulhar uma célula morta, numa solução de glicose e dosar antes e depois no citoplasma, mesmo a célula morta, sem produzir ATP, não tem respiração celular mais, né? A célula está morta. Ela continua absorvendo glicose. Nossa, então é assim, ó. Lembra da teoria da chave fechadura? Ou o mais moderno, encaixe induzido? É que o elemento a ser transportado passa pela proteína, que sofre mudança em forma espacial, mesmo sem precisar do gasto energético. Isso aqui é difusão facilitada. Vou repetir. O transporte de aminoácidos e de monossacarídeos acontece dessa forma. Gente, e essas proteínas, elas são chamadas de permeases. Oi? São chamadas de permeases. Permeases. Aqui, se for para passagem de água, é aquaporina. Se for para passagem de íon, é ionóforo. E aqui, para difusão de pequenas moléculas, o nome da proteína é permease. Proteínas que facilitam, auxiliam na passagem de pequenas moléculas. Então, meus queridos alunos, ó que fácil. Aqui eu mostrei para vocês a difusão simples. E aqui nós estamos vendo, então, a difusão facilitada, tá? Antes de passarmos para o transporte ativo, que vai ser aqui, nós precisamos conversar primeiro a respeito de um caso muito especial de difusão, uma tal de osmose. Vamos lá. Osmose é a difusão de água. Irmãos, lembrando, água, o solvente universal do reino de Deus, não é isso? Difusão de solvente. Difusão de água do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração. Concentração, no caso, eu estou falando do soluto. Muito aluno tem dificuldade de entender o seguinte: quando a gente fala em osmose, nós estamos considerando a difusão não é do soluto, é a difusão do solvente, no caso, a água, solvente universal. Então, aqui,
esqueminha para ajudar a entender. Galera, o pontilhado aqui vermelho representa a glicose. Eu vou usar a glicose como exemplo de soluto, beleza? Ó, tem muita glicose fora da célula, tem um pouco de glicose dentro da célula, tranquilo? Eu vou usar o azul para representar água. Então, observe. Tem água dentro, tem água fora da célula. Vamos considerar, por enquanto, que a água esteja nas mesmas quantidades, dentro e fora, ok? Você concorda que o meio externo está mais concentrado em soluto? O meio externo está mais concentrado em glicose, o nosso soluto. Então, o que vai acontecer? Olha só, a água ela vai passar do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Tranquilo? Mas nesse caso, ó, é a água que está difundindo daqui para cá, do meio citoplasmático para o meio externo. Beleza? Osmose, difusão, dissolvente, não é do soluto. E quando a gente fala nessa tal de osmose, nós temos que contar algumas experiências e falar sobre alguns nomes envolvidos também. Experiência, clássico dos vestibulares. Vamos pegar um recipiente de vidro. Recipiente de vidro. Vamos colocar nesse recipiente uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável. Como assim semipermeável? É uma membrana, galera, ela apresenta, assim, poros microscópicos, tá? E através desses poros, as moléculas menores conseguem passar, as moléculas maiores não vão passar. Ela é permeável apenas às moléculas menores, tá? Então, vamos chamar ó, de lado A e de lado B. Nos dois lados, eu vou colocar água. Água, água. Repare, eu coloquei água, né, no mesmo nível. Do lado de cá, eu vou colocar 5 gramas. 5 gramas de glicose. Vai um açúcar aí. Do lado de cá, eu vou colocar só 1 grama. 1 grama de glicose. Você concorda comigo que o lado B está mais concentrado? O lado A está menos concentrado? Então, vamos chamar o lado A de meio solução hipotônica, o meio hipotônico. E B, o meio mais concentrado, de meio hipertônico. Com o passar dos minutos, sabe o que vai acontecer? Olha só, no lado B, o nível da solução vai aumentar. Pela membrana semipermeável, as moléculas de água passam. Água, H2O. As moléculas de glicose, elas não vão passar. Glicose, C6H12O6. Lembrar que a molécula de glicose é maior que a molécula de água, né? Então, moléculas de água estão passando do meio de menor concentração para o meio de maior concentração em soluto. Beleza? Agora pense no seguinte aspecto. O grande detalhe, hein?
Se você aqui tem 5 gramas de glicose e aqui tem 1 grama de glicose, já que os dois meios estavam no início do experimento nos mesmos níveis, você concorda que no lado A tinha tinha mais água que no lado B? No início do experimento, no lado a quantidade, a concentração de água era maior que no lado B. As duas no mesmo nível, as duas partes na mesma altura. Se aqui tem mais glicose, então aqui a concentração de água está menor. Viu só? As moléculas de água estão passando do meio de maior concentração de água para o meio de menor concentração de água. Só que se você pensar em termos de soluto, soluto é do menos para o mais concentrado. Se você pensar na água, é do mais para o menos concentrado. Por isso que é difusão. A água, ela está difundindo do meio onde a água está mais concentrada para o meio onde a água estava menos concentrada. Então, amigos, já que vai acontecendo essa difusão de água, o que acontece? Como eu disse, com o passar dos minutos, no lado B, o nível da solução vai aumentando. No lado A, o nível da solução vai diminuindo, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Por isso, a gente diz que isso aqui é o fenômeno de osmose. A água difundindo do meio de menor para o meio de maior concentração. Se você pensar no soluto, essa é a definição. Entendido? Espero que você tenha compreendido tudinho, tá? Osmose. E, galera, detalhe, se eu quisesse evitar que a água passasse daqui para cá, no início do experimento, quando os dois lados estavam com o mesmo nível, mesma altura, certo? Se eu quisesse evitar que a água passasse do lado A para o lado B, eu teria que aqui em cima colocar algum dispositivo para impedir que isso acontecesse. Vem, captura a ideia. No início do experimento, os dois lados estavam no mesmo nível, mesma altura de água, certo? Só que aqui com 5 gramas de glicose e aqui com 1 grama apenas. Se eu quisesse evitar que a água passasse daqui para cá, eu deveria exercer uma pressão aqui em cima, colocar algum dispositivo para evitar que a água passasse. Eu teria que exercer uma força aqui para evitar essa passagem de água. Qual o nome disso? Pressão osmótica. O nome disso é pressão osmótica. Quer dizer que onde tem muito soluto concentrado, esse soluto ele tende a puxar água para você equilibrar pressão osmótica, tá bom? Agora, continuando o nosso bate-papo sobre transporte através de membrana, vamos imaginar outras experiências. Gente, vamos aqui considerar as nossas hemácias. Histologia, hemácia, célula discoide, bicôncava, etc e tal. Lembra disso? Bom, no citoplasma das nossas hemácias, a concentração de cloreto de sódio é de 0,9%. Nas nossas hemácias, concentração de cloreto de sódio no citoplasma, 0,9%. Eu não sei se você já viu na farmácia ou no hospital alguém comprando ou recebendo o tal do soro fisiológico, aquele frasco de soro, né, para reposição de água, ou até para a enfermeira poder colocar os remédios também, tranquilo? Se você ler o rótulo do frasco de soro, vai encontrar ele bem assim, ó, contém cloreto de sódio a 0,9%. Por quê? Tem que ser uma solução isotônica em relação ao nosso sangue. Tem que ser uma solução, um meio isotônico,
mesma tonicidade, mesma concentração. Por quê? E se não fosse a 0,9%, o que aconteceria? Vamos lá então. Imaginem uma hemácia colocada no meio, por exemplo, a 5%. Hemácia colocada no meio a 5% de cloreto de sódio. Ou a hemácia colocada numa solução a 0,2% de cloreto de sódio. Eu posso, em laboratório, pegar um recipiente de vidro e colocar água e bastante cloreto de sódio, água e sal. Eu posso criar, três recipientes de vidro com soluções salinas. Uma a 0,9%, outra a 5%, outra a 0,2%. Entenda, 5% de cloreto de sódio vai ser um meio mais concentrado que o citoplasma da hemácia. É o chamado meio hipertônico. Meio hipertônico. Mais concentrado que o citoplasma das nossas hemácias. 0,9%. 0,9%? Ora, é o meio de mesma tonicidade. É o chamado meio isotônico. 0,2%, o chamado meio hipotônico, menos concentrado que o citoplasma das hemácias. Bom, você há muito tempo já aprendeu o que significa hiper, iso e hipo, né? Igual, para cima, para baixo, caso alguém não soubesse disso ainda. Galera, quando eu coloco uma hemácia numa solução hipertônica, lembra o que acontece? O meio externo está mais concentrado em cloreto de sódio do que o citoplasma. Então, por osmose, a água vai sair da célula. É isso? Meio hipertônico. Então, a água saindo da célula, e o que acontece? A célula perdendo água, ela começa a sofrer redução de volume. Nossa, a célula, ela vai murchando. A célula murcha, perdendo água para o meio mais concentrado. Biologia dá nome para tudo. Aqui a gente chama de quê? As hemácias, elas vão ficando crenadas. O nome é crenação. Crenação é um nome que a gente usa para as hemácias crenadas. Só que tem um detalhe. Isso pode acontecer, pessoal, com outras células também, tá? Outras células de outros organismos, inclusive. Mergulhados em soluções hipertônicas, em meios hipertônicos, vão perdendo água. Aí o nome é plasmólise. Eu vou repetir. Para as hemácias, especialmente, o nome é crenação. Para as células em geral, plasmólise. Exemplo: produção de bacalhau. Você tem um bacalhau, foi pescado, limpo, colocado no varal. Bastante sal, salga o bacalhau, salga a carne seca. Nos primeiros dias, muita água, vai saindo água. O tecido vai desidratando, ressecando. Como a carne seca ou o bacalhau, por exemplo, vão ficar desidratados dentro das células da carne seca do bacalhau, você não vai ter reações químicas acontecendo. Você vai bloquear as reações enzimáticas dentro das células. O apodrecimento não vai acontecer.
O apodrecimento da carne, galera, acontece quando os lisossomos liberam suas enzimas, as hidrolases ácidas, que vão decompondo a célula, decompondo o tecido. Se você desidratar a carne, não vai ter reação de decomposição. Você vai conservar aquela carne, aquele alimento durante muito tempo. O que foi que aconteceu? Aconteceu com aquelas células do bacalhau, da carne seca, sofreram um processo de plasmólise. Murcharam, secaram de tanto perder água. Meio hipertônico, células perdendo água, sofrendo redução de volume, tá bom? Solução contrária, solução contrária. Se você pegar uma célula e colocá-la de volta no meio isotônico, ela volta a absorver água, pode voltar a crescer. Caso a célula não tenha morrido ainda, pode até voltar ao metabolismo normal, como algumas bactérias fazem, por exemplo. Então, se houver a reversão desse processo, o nome é deplasmólise. Para cá, se houver reversão, é deplasmólise. Para lá, a célula murchando é plasmólise. Isso é o que acontece no meio hipertônico. Galera, no meio isotônico, sem comentários, né? Sem grandes comentários. A água entrando e saindo na mesma velocidade, a célula não vai sofrer alteração volumétrica. Bom, mas e se a gente colocar célula num meio hipotônico? Agora pense bem. Agora, a célula, ela está num meio menos concentrado do que ela. Meio hipotônico, ou seja, a célula está mais concentrada que o seu meio externo. O que vai acontecer? A água difunde, difusão simples, a água difunde do meio de menor para o meio de maior concentração em soluto. Então, gente, agora, muita água difundindo para dentro da célula, onde o soluto está mais concentrado, já que o meio é hipotônico. Então, agora, a célula vai receber água. Como a célula vai receber água, ela vai aumentando o seu volume. A célula vai inchando. O nome disso, para os vestibulares, é uma tal de turgência. Turgência. A célula vai ficando túrgida, inchadinha. Eu já vi alguns vestibulares usando o nome turgescência. Turgência, mesma coisa. Galera, e dependendo da diferença de tonicidade e dependendo do tipo de célula, sabe o que pode acontecer? A célula, ela pode acabar rompendo. No nosso capixabês, a célula vai pocar. Quando a célula poca, arrebenta, a gente chama de plasmoptise. Quem? O nome disso aqui é plasmoptise. A célula arrebentando devido à turgência elevada, porque foi colocada em meio hipotônico. Detalhe, lembra que eu falei que para as células em geral o nome é plasmólise. Para as hemácias usa-se o nome crenação. Lembra? Aqui, a célula do tipo hemácia, quando arrebenta, a gente encontra por aí a expressão hemólise. Hemólise, a lise das hemácias. Então, vou repetir, crenação e hemólise são expressões específicas para os glóbulos vermelhos. Plasmólise e plasmoptise são expressões gerais para qualquer tipo de célula nestas respectivas situações, tá bom? Bom, historinhas. Se você temperar uma salada de alface e tomate, bota o vinagre, bota o azeite e bota o sal.
Se você não consumir essa salada logo, fiz para o almoço, fui comer só na janta. Fui comer só na janta, aí quando você for observar na janta, onde tem a salada, as folhas de tomate e alface estão murchinhas, murchinhas. E o caldo da salada está abundante. O que foi que aconteceu? Osmose. É que o sal que você colocou foi desidratando as células vegetais. Elas perderam água para o meio externo, onde você colocou o sal. Dizem que quando os romanos venceram e destruíram a cidade de Cartago, eles salgaram a terra da cidade. Roma tinha tanto ódio de Cartago que quando conseguiram vencê-los, jogaram sal, muito sal na cidade. Dizem os livros que durante muitas décadas nada mais nascia no solo de Cartago. O que foi que aconteceu? O solo salgado, hipertônico, puxava água das células das sementes. As sementes não conseguiam germinar. Osmose. Se você deixar uma goiaba, uma banana, as frutas, muitos dias na fruteira, vão acabar apodrecendo. Vem fungo, né? Dá o tal do bolor. Só que uma bananada, uma goiabada, vão durar muitos e muitos meses se ficarem descobertos sem estragar, quer dizer, pelo menos sem dar mofo. Por quê? Qualquer fungo, qualquer bactéria, entre aspas, pousando, né, caindo ali, a célula vai morrer desidratada, porque esses doces têm muita açúcar, muita glicose, que por osmose vão puxar água desses eventuais micro-organismos que ali vão cair. Osmose explica muitas coisinhas, tá? Então, amigos, espero que vocês tenham entendido essa tal de osmose e essas variações volumétricas que eu coloquei aqui. Antes de nós passarmos para o transporte ativo, observações importantes. OBS. Primeiro, células vegetais não sofrem plasmoptise. Opa! Como é que é? Células vegetais colocadas em meio hipotônico. Elas vão inchar? Sim, elas vão inchar. Opa, até célula vegetal também vai sofrer turgência. Mas, amigos, embora a célula possa sofrer turgência, ela não chega ao ponto de arrebentar. Por que não? Devido à resistência da parede celulósica. Resistência da parede celulósica. Lá na botânica, o professor deve ter comentado com vocês, né, sobre osmose vegetal. Aqui eu só estou lembrando. Esse assunto aqui é dado lá na botânica, na parte de fisiologia. Lembrar que no citoplasma tem aqueles grandes vacúolos, né? Tem vacúolos de suco celular que podem absorver bastante água para ajudar a regular o volume da célula. Além disso, resistência da parede celulósica impede a ruptura da célula vegetal. No máximo, ela vai ficar túrgida, beleza? Outra observação. Protozoários. Protozoários dulcícolas. O quê? Protozoários de água doce. Dulcícolas, de água doce, tá? Não sofrem plasmoptise também não. Devido ao vacúolo
pulsátil ou contrátil. Protozoários, células eucariotas, núcleo organizado, material genético, organelas citoplasmáticas e nos protozoários, pessoal, existe uma estrutura chamada de vacúolo contrátil ou pulsátil. Esse tal de vacúolo, ele vai expulsando o excesso de água que o protozoário vai absorvendo. Como ele vive na água doce, o citoplasma dele é hipertônico em relação à água, certo? Então, para poder sobreviver, ele fica o tempo todo expulsando o excesso de água, um tal de vacúolo pulsátil. Maiores detalhes lá na matéria de zoologia, onde protozoários geralmente são dados, tá? Então ficam essas duas observações. Células vegetais e protozoários não sofrem plasmoptise. Um pela parede celular, outro devido ao tal do vacúolo. Bom, assim sendo, podemos passar para o outro tipo de transporte, o ativo. Lembra comigo? Transporte ativo é aquele que consome ATP, energia, não é isso? E que ocorre contra um gradiente de concentração. Lembrar que o elemento vai passar do meio de menor para o meio de maior concentração, certo? Bom, gente, vamos aqui lembrar de uma tal de bomba iônica. Transporte ativo do tipo bomba iônica. Existe a bomba de sódio e potássio. Famosa bomba de sódio e potássio. Existe uma tal de bomba de cálcio. Não sei se você já estudou, se você já viu a tal da contração muscular. Quando as nossas células musculares estão relaxadas, elas mantêm o cálcio mais concentrado dentro do retículo liso do que difuso espalhado no citoplasma. Durante a contração muscular é que muito cálcio vai difundir pelo citoplasma da célula muscular. Então, quer dizer, quando o músculo está relaxado, quer dizer, quando a célula está relaxada, tem bomba de cálcio na membrana do retículo, jogando cálcio lá para dentro para mantê-lo mais concentrado dentro do retículo. Também tem uma tal de bomba de iodeto, na glândula tireoide, pessoal. A concentração de iodo é maior no citoplasma de uma célula da tireoide do que no sangue. Células da tireoide vão concentrando cálcio dentro delas. Iodo. Concentrando iodo dentro delas. Então, se iodo está mais concentrado lá dentro, quer dizer que está sendo transportado ativamente para ser mantido mais concentrado dentro da célula. Tranquilo? Bom, bomba de cálcio, bomba de iodeto, bomba de sódio e potássio, são várias as nossas bombas iônicas. Pensando no vestibular, frequência dos vestibulares, as provas dos vestibulares, né? Vamos usar como referência a tal da bomba de sódio e potássio. É a mais famosa mesmo, né? Tem gente que fica até surpreso quando sabe que tem bomba de iodeto, da tireoide e tudo mais. Bom, agora vamos aqui a nossa figurinha, o nosso esquema desde o início da aula. Olha aqui, gente. Proteína de membrana. Proteína de membrana ligando-se a íons potássio. 2 íons potássio. Ligando-se a 3 íons sódio. Quebra de ATP. Oi? Opa! ATP
adenosina trifosfato, vai ter que ser quebrado. O ATP é quebrado e não sei se você lembra, matéria de citologia, produção de energia, metabolismo energético. Quando o ATP é quebrado, o que acontece mesmo? Vamos formar ADP. Adenosina trifosfato vai virar adenosina difosfato, mais um fósforo. Fósforo inorgânico, PI, fósforo inorgânico. É que aqui o fosfato estava ligado à adenosina, ribose. ATP, lembra, tem a ribose, a pentose, base nitrogenada adenina, mais o fosfato. Então aqui é fósforo ligado a uma molécula orgânica. Aqui é o fósforo sozinho, na forma inorgânica. E nessa quebra do ATP em ADP, há liberação de energia. Segundo os livros, cerca de 8.000 calorias. Quando ATP é quebrado, há liberação de energia. Então, gente, olha o que acontece. Essa energia liberada, quando o ATP é quebrado, vai promover a rotação. Isso mesmo que você ouviu. A rotação dessa proteína. Literalmente, ela vai girar entre as duas camadas de fosfolipídios. E quando essa proteína gira, ela vai jogando sódio para o lado de fora, enquanto joga o potássio para o lado de dentro. Bomba de sódio e potássio, bombeando o sódio para fora e, ao mesmo tempo, o potássio lá para dentro. Tá? Bom, alguém pode pensar, mas isso é transporte ativo por quê? Eu vou usar como referência um neurônio, mas o que eu mostrar para o neurônio vale para outras células também, tá? No nosso corpo, nos fungos, nas plantas, nas bactérias, mesmo raciocínio. Gente, acontece que nas células o sódio ele predomina no meio extracelular. Na natureza, sódio está mais concentrado fora das células. Dentro das células tem sódio, sim, só que ele está mais concentrado no meio externo. Já com o potássio é o contrário. Nós temos potássio dentro e fora das nossas células. Só que o potássio está mais concentrado no citoplasma. Ué, peraí, que paradinha é essa? Se o sódio está mais concentrado fora das células, então ele não vai difundir lá para dentro, não? Welder, você não falou que existem proteínas de membrana chamadas de ionóforos? Lembra? Ionóforos, ó. Proteína para passagem de água, aquaporina. Se for para passagem de íon, é ionóforo. Que deixa o íon passar e você chamou de difusão. Difusão simples, inclusive. Perfeito, jovem. Ó, observe. Quer dizer que o sódio mais concentrado no meio externo está o tempo todo difundindo lá para dentro através de proteínas do tipo canal. Então, como justificarmos o fato do sódio na natureza, nas células, permanecer mais concentrado no meio externo? Galera, é porque ao mesmo tempo em que tem proteínas do tipo canal deixando o sódio entrar por difusão, tem outras proteínas girando, rodando e jogando o sódio lá para fora. Então agora o sódio vai do meio de menor para o meio de maior concentração. Para dentro da célula é por difusão. Para fora da célula, o sódio é transporte ativo. Toda vez, entende, menino, toda vez que a gente fala que está havendo transporte ativo de alguma substância num sentido, fica subentendido que ao mesmo tempo,
Em sentido oposto, está havendo difusão. Difusão e transporte ativo acontecem simultaneamente, no caso das bombas iônicas. Simultaneamente, só que em sentidos opostos e através de proteínas diferentes da membrana celular. E só para você sedimentar isso de vez, então, ó, em azul eu usei o sódio, né? Com potássio, como é que é? O potássio, lembra o que eu disse? O potássio está mais concentrado dentro das nossas células. Tem menos potássio lá de fora. Quer dizer que na membrana da célula tem potássio saindo por canais iônicos proteicos. Isso é difusão. Isso não gasta energia. Ó, é do meio mais para o meio menos concentrado. É a favor de um gradiente, tá entendendo? Só que, ao mesmo tempo, tem proteínas que estão bombeando sódio lá para dentro. Isso aqui é transporte ativo. Isso aqui acontece, ó, contra um gradiente. É do meio menos para o meio mais concentrado. E depende da quebra de ATP para rodar essas proteínas de membrana. Tá bom? Esse aí é o tal do transporte ativo, bombas iônicas. Só de potássio foi o nosso grande exemplo. Esse tal de transporte ativo do tipo bomba iônica pode ser primário, pode ser secundário. Primário é aquele que depende diretamente do consumo, do gasto, da quebra de ATP. Transporte ativo secundário. Ele não depende diretamente do consumo da quebra do gasto de ATP. Não? Não. E o transporte ativo secundário, pessoal, pode ser do tipo antiporte ou do tipo simporte. Well, existe isso? Existe isso. Para você entender direitinho, vamos aqui um esqueminha. Transporte ativo secundário não depende diretamente do consumo de ATP. Então, o que acontece? A energia usada para o transporte ativo primário é aproveitada para transportar, carrear outro componente. Gente, bomba de sódio e potássio. Vamos lá, bomba de sódio e potássio. Lembra?
2 potássios vão para dentro, 3 sódios vão para fora. A proteína gira, joga sódio para fora e potássio para dentro. Só que nessa rotação é originado um fluxo que pode também levar cálcio para dentro da célula. O cálcio, ele pode ser transportado também lá para dentro da célula. Quer dizer, eu vou ter saída de sódio e a energia dessa proteína girando é usada por outra proteína próxima para mandar o cálcio lá para dentro. Um está entrando, outro está saindo. O sódio está indo para um sentido e o cálcio no outro. Detalhe, a bomba de sódio e potássio é o transporte ativo primário. Aqui que o ATP foi quebrado para girar esta proteína, beleza? Só que dizem os livros, os sábios, que nesse giro pode ser canalizada energia para uma proteína próxima fazer o transporte de cálcio lá para dentro. Sódio, então, saindo, cálcio, então, entrando. Antiporte, um vai em sentido oposto ao outro. Antiporte, quando acontece em sentidos opostos. O que seria, então, o tal do transporte ativo do tipo simporte? Bomba de sódio e potássio, por exemplo, 2 potássios fora, 3 sódios dentro, você já sabe dessa história. O ATP é quebrado, liberação de energia. Quando a bomba de sódio e potássio está girando, sódio para fora, potássio para dentro, essa energia, a energia do transporte ativo primário, vai ser aproveitada, por exemplo, para que haja transporte de glicose. Você sabe que glicose pode sair das nossas células, né? Lembra o sistema endócrino? Glicogênio do fígado sendo quebrado, a glicose vai do fígado voltar para a circulação sanguínea. Então, no que sai o tal do sódio, essa energia é usada por proteínas que vão rodar também e mandar glicose lá para fora. Pessoal, existe isso? Sim. Então, o sódio e a glicose vão ser transportados de forma auxiliar, a glicose auxiliar, né? Só que no mesmo sentido. Simporte, mesmos sentidos. No antiporte, o transporte ativo, né, secundário vai ser em sentido oposto ao transporte do sódio. E no simporte vai ser no mesmo sentido do sódio. Existe transporte ativo primário e secundário. O secundário, poucos vestibulares cobram, muito difícil cair, mas eu já vi algumas questõezinhas por aí. Não é frequente, mas eu já vi cair, então deixar você aí, né, esperto na parada. E galera, para nós terminarmos esse assunto transporte transmembrana, falta falarmos do chamado transporte em bloco. Transporte em bloco ou transporte em massa. Vejam, pode ser do tipo endocitose ou do tipo exocitose. Endocitose
Pode ser a fagocitose ou a pinocitose. Exocitose pode ser secreção celular, pode ser, de repente, plasmocitose. Credo! Plasmocitose, que alguns também chamam de defecação celular. Gosto não. Acho estranha essa expressão, defecação celular. Mas tem gente que usa, né? Na biologia também tem umas expressões que são assim, bem diferentes. Lembra lá do canal deferente nos testículos? É a vida. Deferente, é bem deferente. Fagocitose. Na fagocitose, nós vamos ter a captura de sólidos. A célula vai capturar partículas sólidas mediante a emissão de pseudópodes. Fácil, extremamente fácil, não é não, gente? Quem nunca viu isso em aulas de biologia? Por exemplo, um glóbulo branco. Quem sabe um macrófago, projetando sua membrana. Ó, o macrófago, ele vai projetar a membrana. Citoesqueleto ajudando, a célula projeta a membrana e vai capturar, por exemplo, uma bactéria. Vem cá, você acha que isso aqui não gasta energia, não? Isso aqui gasta energia, sim. É transporte ativo, tá? Ó, tudo isso aqui envolve gasto energético, por isso que é transporte ativo, beleza? A bactéria vai ser, então, fagocitada. Gente, em grego, phagos. Phagos significa comer. Fago, comer, pegar alguma coisa sólida aqui, entendeu? Ó, pode ser também uma ameba. Ameba, protozoário, se alimenta de quê? A ameba, ela fagocita e come bactérias. A ameba faz predatismo com bactérias. A forma de alimentação é a tal da fagocitose. Então, o que é pinocitose? Enquanto fagos quer dizer comer, pinos quer dizer beber. Pinos, beber. Então, na pinocitose, nós vamos ter a captura de líquidos. Captura de partículas líquidas. Ou sólidos, ó, dizem os livros assim, líquidos ou sólidos muito pequenos. Generalizando, líquidos, tá? Mediante invaginação da membrana. Como é que é? Sim, jovem. Uma célula vai capturar algum líquido, mas nesse caso, nada de projetar a membrana. No caso, mandar a membrana para o lado de fora. O que vai acontecer é que a membrana ela vai criar uma invaginação, uma dobra para o citoplasma, para dentro do próprio citoplasma. Através daquela invaginação, alguma substância, então, vai ser englobada pela célula. O líquido vai escorrer pelo canal de pinocitose, a invaginação, e vai ser englobada.
já que a membrana é um mosaico fluido, lembra? Aqui em cima se fecha e ó, tá ali a vesícula com a partícula que foi pinocitada. Pinocitada. Fagocitose, partículas sólidas, emissão de pseudópodes. Pinocitose, partículas líquidas, invaginação da membrana sem pseudópodes, tá? E, gente, exocitose, ó, fácil. Endocitose, ó, para dentro da célula, para dentro da célula. Já na exocitose é alguma coisa que vai para fora da célula. Tipo o quê? Bom, por acaso, alguém aí lembra lá da histologia de um tal de muco, o muco sendo fabricado pelo complexo de Golgi, retículo rugoso, complexo de Golgi, liberação de vesículas contendo muco, células caliciformes, por exemplo, das vias respiratórias, vesículas que vão brotando do complexo de Golgi, são transportadas pelo citoesqueleto, acoplam-se à membrana e você então vai ter a secreção celular. Se você preferir, podemos lembrar também de um tal de neurônio. O impulso nervoso chegando até os botões sinápticos, vesículas contendo neurotransmissores, né, sendo empurrados até a superfície, acoplando-se à membrana, neurotransmissor sendo secretado na fenda sináptica, no espaço sináptico. Secreção celular, ó, exocitose, para fora da célula. Ou muco, por exemplo, neurotransmissores. São tantos exemplos, tá? Exocitose do tipo secreção celular. Vai ser liberada alguma substância que vai ter utilidade, vai ter alguma importância fisiológica no organismo. Então, galera, o que vem a ser a tal da plasmocitose? Diz para mim, quando uma bactéria é fagocitada por uma ameba ou por um leucócito, por exemplo, o que acontece depois? A bactéria, por exemplo, que foi fagocitada, ela vai ser digerida. Lembra não? Vai ser digerida por ação dos lisossomos, liberando suas enzimas, as hidrolases ácidas. Vai ocorrer a chamada digestão intracelular, não é isso? Digestão intracelular. E o que acontece com esses restos? Os restos da bactéria fagocitada, por exemplo. Algumas substâncias úteis, talvez a célula até possa reaproveitar, reciclar. Vou repetir. Para as amebas, fagocitose é a forma de nutrição, certo? E galera, olha isso aqui. Os resíduos que não forem utilizados, aproveitados, eles vão ser jogados fora. Entendeu por que o nome defecação celular? Plasmocitose. Sabe por quê? Enquanto que fagos quer dizer comer e pinos quer dizer beber, plasmo vem a ser resíduo, resto. Coisas que não vão ser utilizadas pela célula vão ser plasmocitadas. Tranquilo? Ufa! Então, prezados alunos, nós vimos todas as formas, os tipos de transporte transmembrana. Passivo, ativo, difusão simples, facilitada, bombas iônicas e transporte em massa. Mais uma vez, grato pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, tá? Abração!